A gente vai fazer só uns minutinhos de silêncio, fazendo aquele exercício de ontem, né? Então a gente vai sentar vindo, né, das nossas experiências. A gente estava se expressando, se movimentando, falando, pensando. E a gente vai se recolher agora para esse campo da testemunha. Então a gente vai sentir, a gente vai se recolher, vai ficar com o corpo parado, relaxado, e a gente vai só observar agora o que acontece, qual é as tendências, né, aquela tendência de querer continuar aquilo que nós estávamos fazendo. O corpo vive um pequeno estranhamento, né, ao vir do movimento e estar parado. A fala, né, nós estávamos nos expressando e agora a gente fica em silêncio, mas ouve internamente uma fala que continua, às vezes retomando a fala que passou, continuando alguma conversa, avaliando conversa. A gente vai ver também, né, no espaço da nossa mente, as imagens das pessoas que a gente viu, das paisagens que a gente viu. A gente vê essa tendência dos fatos passados a retornarem e buscarem essa continuidade. Então, nós vamos fazer esses minutinhos de silêncio, relaxando dessa tendência em continuar. Acomodando bem o corpo, utilizando a respiração, né, como um auxílio para relaxar e estar presente. E dessa forma você vai se despindo das memórias, daquilo que passou e da tendência dessas memórias continuarem. Na medida em que vai surgindo esse espaço de repouso, mais silêncio, mais estabilidade, nós podemos eleger um foco, que pode ser o nosso corpo e as sensações do corpo, pode ser apenas a nossa respiração, podem ser os sons ao redor, um objeto à sua frente, no chão, ou simplesmente os pensamentos, observando quando eles surgem. E seja qual for o foco que você eleja,
Você vai ser apenas a testemunha do que ocorre, sem alterar, sem controlar, sem aceitar ou rejeitar, sem avaliar. Nada a ser feito com o que surge. Apenas observe que tudo que surge se sustenta por alguns instantes e desaparece. Essa é a natureza de tudo que ocorre: surgir e desaparecer. Se você se descobrir distraído, distraída, não julgue a distração, não julgue a si mesmo, a si mesma. Apenas relaxe daquilo com que você estava envolvido, envolvida. Se solte e volte a ser apenas uma testemunha.
Em nosso silêncio, nós não estamos esperando nada. Não há nada para acontecer. Nenhuma experiência em especial. Nós estamos apenas sentados, observando o que ocorre, deixando fluir aquilo que ocorre, sem a necessidade de interagir. De julgar, de acolher ou excluir. Tudo cabe, tudo está no campo da nossa consciência, tudo cabe. E na medida em que liberamos as experiências para elas fluírem, elas se mostram como elas são. Fluidas, imateriais, mutantes. Não há nada para fazer com elas. Essa é a sua fortaleza. Só observe. Então, na nossa conversa, como a gente tem vem vindo, a gente olhou Shamatha como esse exercício, da testemunha, desenvolver uma atenção em relação a algo que nós elegemos. Tá? Isso já é um super avanço dentro de uma experiência em que nós estamos completamente distraídos, dissolvidos, assim, espalhados em qualquer direção. A gente não elege, a gente não tem noção, da onde as coisas estão vindo, a gente não percebe que não está fazendo escolhas e a gente confunde isso com o mundo, com a vida, com a nossa identidade. Então, quando a gente começa a praticar Shamatha, está surgindo um outro posicionamento. Ainda é um mundo, somos nós, relacionados com pensamentos, emoções, objetos, Mas, enfim, agora a gente está desenvolvendo esse observador.
Nós estamos escolhendo agora para onde dirigir a nossa atenção, a nossa energia. E na medida que a gente vai ganhando uma maestria nisso, né, a gente vai ganhando foco. Então eu elegi contemplar ser a testemunha da minha respiração. Então eu sei quando o ar entra, eu sei quando o ar sai. Quando o ar entra, eu sinto, eu estou presente para as sensações que se espalham pelo meu corpo. Quando o ar sai, eu percebo que experiência surge na exalação. Eu estou completamente atenta, né, assim, ao campo de experiência da respiração. Então, nesse momento, a gente vai ver por quanto tempo eu consigo fazer isso. Será que é por uma respiração? Ou só uma exalação e na exalação eu já não sei o que está acontecendo? Ou são 2 respirações completas e daqui a pouco eu me distraio? Então, o avanço, né, se a gente for falar de algum tipo de avanço dentro de Shamatha, seria essa habilidade de você manter um foco pelo maior, né, espaço de tempo possível. Mas tem um propósito para isso. Tá? O propósito não é simplesmente agora você ficar, né, uma estátua, olhar parado, a mente focada. Porque isso em si pode trazer algum benefício naquele momento. Né? A gente pode relaxar, a gente pode, né, relaxar a mente de muitos conteúdos. Talvez isso traga benefício quando a gente tem que fazer alguma coisa, né, muito detalhada, né, na nossa atividade, ter bons ouvidos. Mas isso ainda não nos torna imune às experiências. Eu só estou focada. Eu ainda não estou investigando a realidade, a natureza daquilo que eu estou... do objeto, né, que eu estou focando. Se o objeto mudar ou acontecer alguma coisa com o objeto, então eu estou lá focada, olhando para aquela flor linda e maravilhosa. Aí vem um gato e derruba o vaso. Aí talvez eu pegue o sapato que está aqui do meu lado e falo: sai, seu gato atrapalhado. Né? Então, quer dizer que a meditação não está funcionando muito bem, né? Porque se acontecer alguma coisa com a flor, que é o foco da minha meditação, eu vou para os infernos, mato o gato. Vai ter espetinho de gato aqui em casa hoje. Então, a meditação, Shamatha, ela é só um estágio para eu desenvolver um descolamento daquilo que tem exercido poder sobre mim, para agora eu poder investigar a natureza desse objeto e iluminá-lo como parte, né, do potencial da própria consciência. Né? Aquilo não está realmente separado, então eu tenho que descobrir isso. Que aquele gato que eu senti raiva, aquela flor que eu tinha apreciação, aquilo tudo foi uma construção. Nossa, tocou bem no ponto que eu precisava, assim, e só para antes de você passar para a próxima parte, que esses dias eu senti bem isso, eu praticava, assim, daí eu comecei a praticar na mente, né, o foco. E daí, assim, expandiu, é um espaço que você não tem, assim, é espaço mesmo. E daí, depois eu voltei a praticar os 5 lungs, que é que eu sempre faço. E aquilo pareceu tão artificial, porque eu tinha que ficar focando num corpo, sabe? Assim, o calor, eu não queria sentir um corpo. Sim. E daí era isso que eu queria saber, como que eu faço? Eu não trabalho, então, a não dualidade no Shamatha? Não, a gente começa com a dualidade, né? A gente começa com a dualidade, porque eu ainda estou observando, eu estou aqui e o objeto está lá. Mas o ponto vai ser justamente a gente vislumbrar a não dualidade. E quando eu vislumbrar a não dualidade, daí realmente é como você falou, não faz sentido agora eu ficar criando ou recorrendo a métodos onde eu tenho que construir alguma coisa ou focar alguma coisa. Porque eu já não, na medida que os objetos vão perdendo o poder, porque eu estou reconhecendo a não dualidade, eu não preciso mais de objeto para desenvolver atenção, eu estou livre deles. Né? Então, eu estou entrando agora em Prajnaparamita.
Então eu vou usar Shamatha para desenvolver essa atenção, essa estabilidade, para eu entrar no laboratório de Vipassana ou Prajnaparamita, que agora é me perguntar, eu inserir perguntas. Esse objeto, ele tem existência separada de mim? Qual é a natureza desse objeto? Então, por isso que daí o Lama coloca esses pontos de contemplação, os 8 pontos de contemplação de Prajnaparamita, justo para investigar aquilo que você conseguiu agora manter na sua frente, mas sem se engajar. Então, agora você não vai matar o gato. Você vai manter esse espaço de contemplação e perceber a paisagem, em que aquela circunstância ocorreu. E os significados que brotaram da tua mente, a energia que aquilo moveu. Então, na medida que você dá um significado para alguma coisa, então aquilo já é inseparável de você, da nossa mente, porque eu estou dando significado. Então, eu dei o significado para a flor como a flor do meu objeto de foco para a meditação. Aí, quando eu estabeleço isso, eu estabeleço junto um padrão de energia. Qual é o padrão de energia? Que ninguém mexa. Que ninguém mexa ali. Enquanto essa flor está desse jeito, como um foco da minha meditação, eu tenho uma energia estável. Na hora que vem o gato e derruba o vaso, aquilo não estava dentro do script, do meu campo de energia. Então, quando aquilo se move, aquilo move a minha energia também. Mas eu estava presa num determinado padrão de energia para dizer que eu estou bem. E eu não me vejo dotando aquilo com a minha própria energia. Eu acho que aquilo está lá. Que qualquer gato, qualquer coisa que fizer algo com essa flor é razão de raiva. Mas eu não vejo que sou eu mesma que criei a situação. Ninguém pode mexer nesse vaso. Se alguma coisa acontecer com esse vaso, eu vou passar mal. Nós vamos criando esses contextos. Então, isso que o Prajnaparamita quer nos levar a esse ponto de contemplar a inseparatividade. Tá? Então, por isso que a gente elege uma forma. Tudo é forma. Forma é o quê? É aquilo que eu consigo captar com olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e a própria mente. Então, tudo aquilo que eu posso perceber como separado de mim é um exemplo de forma a ser contemplada dentro da minha meditação. Daí Prajnaparamita vai dizer, forma é vazio, vazio é forma. Então o que ele quer dizer? Ele quer dizer que tudo aquilo que você conseguir observar, apontar, não tem existência separada de você. Aquilo vem do brilho da sua mente. Aquilo tem vitalidade pelo brilho da sua energia. Só que se eu não vejo isso, surge um mundo de respostas. Aí você veja, se a gente entende isso, a gente começa a ver como é que surge o templo, como é que surge a nossa vida. A gente vai pegando um monte de objetos e vai imantando eles com significado e com energia. Quando eu imanto com significado e energia e esqueço da inseparatividade, agora eu tenho respostas. É como se tivesse um espaço entre mim e o objeto, então eu me movo agora nesse espaço para pegar, para afastar, para alterar, para limpar, para levar para casa, para jogar fora, para escrever em cima, para lavar. Então, quando eu olho separado, eu tenho coisas a fazer em relação àquilo. Prajnaparamita está abrindo está revelando a verdadeira dimensão dessa experiência. Essa separatividade, ela é aparente. Não há esse espaço. Quando eu aponto para aquela tanca que está na parede, ainda que eu diga lá, a experiência se dá aqui. Só existe aqui. Eu estou experienciando ela aqui. Daí eu posso ir em direção a ela, mas eu vou continuar experienciando aqui. A distância eu experiencio aqui. Está sempre no campo inseparável da consciência. Por isso que não tem lá. E quando você vai lá, você tem outra experiência, que não era a experiência que eu tinha aqui, de lá. Papo de louco, né? Mas vamos lá, né? Se a gente conseguir fazer um verso no final, fica mais bonitinho, mas... Então eu olho a mata, daí eu tenho uma foto da mata. Então essa é a experiência da mata que eu tenho aqui. Aí eu digo, agora eu vou lá na mata. Aí quando eu vou lá, eu não vejo o que eu estava experienciando aqui, nem visualmente. Então as experiências são sempre
elas são sempre nesse momento, nesse lugar, aonde eu estou. Não há espaço entre nós e a experiência. Ela é imediata, ela está no campo da minha consciência, no campo da minha energia. Por isso que eu não preciso agora ficar com essa única alternativa que é perguntar o que eu faço com aquilo. Eu posso voltar a fazer coisas com aquilo, mas tem um campo imenso agora de outras possibilidades, que é não fazer nada em relação àquilo, que é fazer coisas diferentes em relação àquilo, que é deixar os outros fazerem outras coisas em relação àquilo. Aí é isso, qualquer coisa cabe. Porque como aquilo é inseparável da minha mente, ou seja, o significado está na minha mente, é inseparável da minha energia. Se brota devoção, se brota raiva, se brota indiferença, é o meu campo de energia que se configura. Não está no tecido, na tinta, no laço, no prego, na parede, o que eu estou sentindo. Não tem nada acontecendo lá. Aquilo parece vivo porque é permeado pela minha consciência. Estamos indo junto? Sim? Vamos indo, né? Mas se apaga, né, no meu campo de possibilidades a não dualidade, aí surge a bolha. A bolha é essa sensação de separatividade, de espaço entre mim e o que ocorre. Daí surge um eu e o mundo, um eu e os objetos. E o que me cabe fazer? Responder, me mover. Aí surge isso. Daí eu tenho esse mundo. Ó. Eu tenho um templo que é feito de várias coisas que não são templo. Mas eu sou capaz de criar uma entidade abstrata e dizer que isso aqui é o templo. Agora tudo está dotado de energia de templo. Então, se alguém vem aqui e faz uma coisa que não seja adequada dentro de um templo, só me cabe ir lá e chamar a atenção da pessoa, puxar a orelha dela, pedir para que ela saia, ou falar assim, nós vamos entrar ali nessa salinha e eu vou te passar agora, né, a conduta adequada dentro de um templo. Né? Se a gente tem a visão de Prajnaparamita, tudo isso é relativo. A gente pode transmitir para o outro o que é um templo e como se mover aqui. Mas a gente já não vai transmitir isso para o outro como se fosse a única coisa possível, externa. Se a gente tiver, né, assim, se a gente tiver o Prajna no coração, a gente vai ter linguagem para explicar o que é o templo, como se comporta no templo, mas a gente já transmite para ele o sonho que é o templo. Para que ele não brigue com alguém que entra com sapato. A gente diz, pode entrar alguém com sapato aqui, mas sabe por quê? Porque o templo é um sonho. A pessoa, a gente tem que ensinar a pessoa a sonhar aquilo, que daí naturalmente ela deixa o sapato lá fora. Mas não mate a pessoa, não pendure ela numa árvore, não faça essas coisas, né? Se alguém não corresponder ao script de um templo. Uhum. Mas a gente deixa tudo funcionando como um templo. Mas se em outro momento a gente vai fazer uma feira aqui dentro, um brechó, a gente vai fazer danças circulares, se a gente vai fazer aqui, né, uma aula com a Geralda, a gente vai fazer, né, uma aula de Tai Chi com o Bruno, o que seja, cabe. Porque a gente está entendendo o espaço de possibilidades. Então, Prajna só quer dizer isso. É sempre um espaço de possibilidades, que ora você escolhe ser uma determinada coisa, a partir dos significados possíveis, a partir de uma energia possível, né? Porque se a gente diz aqui é o templo, mas não surgir energia, as pessoas não se sentirem comovidas, emocionadas, tocadas, não tem templo. Isso aqui continua sendo um galpão. Mas tem a magia de surgir um templo no coração das pessoas. Embora tudo possa ser um templo, a natureza é um templo, o planeta Terra é um templo. Mas esquecidos, né, disso, aí a gente cria templos para que a pessoa se reconecte com o espaço natural. E aí, aonde ela estiver, ela está num lugar, ela se sente num lugar sagrado. Ela não acha que ela tem que estar no altar, em frente ao altar para se prostrar. Quando ela anda, ela está se prostrando. Quando ela respira, ela está se prostrando. Ela sabe que ela está num lugar sutil. Ela está no espaço da consciência primordial, não é nem o espaço da consciência dela. Então surge aí essa magia agora.
Aí surge a liberdade de se mover. Você não tem mais uma forma única, né, para se mover, para se comportar. Você também não quer mais doutrinar ninguém, encaixotar ninguém. Por isso que no Prajna Paramita, nas expressões do Lama, né, tá lá, não é, mas é. Tá? Então esse ele é o da dualidade. Quando a gente olha para as coisas por um tempo e acha que as coisas são entidades físicas, materiais, independentes. Como se a câmera pudesse falar sobre ela. Como se ela tivesse nascido câmera. Me fale sobre você. A gente pensa assim, é como se a gente acreditasse que eu estou aqui e lá tem alguma coisa acontecendo. Tem uma vida dentro da câmera. Eu fico olhando para ela para ver se ela se mexe, para ver se ela respira, para ver sei lá, qual é a vida de uma câmera. Como é a origem, quem é a mãe dela? E seu pai? Como foi a sua vida até aqui? As pessoas têm te tratado bem? E ela não fala nada. Então, precisa da minha consciência para ela conversar comigo. Precisa da minha consciência para ela existir como câmera. Não há existência sem a consciência daquele que constata a existência das coisas. A câmera só nasceu porque alguém sonhou antes com a câmera. Ela nasceu na consciência de alguém. E aí esse alguém vai lá e pega um monte de coisa que não é câmera, pega borracha, ferro, fios elétricos, né, os minerais, lente, e diz, eis a câmera. Mas daí esquece, né? Esquece que ela continua ligada à sua consciência. Se vem a Cecília aqui, não sei o que ela vê. Ela vai, de repente ela joga um pano e tem uma cabana ali, ó. Perfeito, ó. 3 pezinhos e ela fica ali embaixo, ó. Cadê a câmera? Cadê ali? A Cecília sumiu tudo. Tá ali, ó. Tudo ali. Não tinha câmera, não tinha nada. Tem uma cabana. Daí a gente aprende com ela a luminosidade dos nossos olhos. Mas então, eu estava falando da bolha, mas se eu não vejo isso, eu vou costurando vários objetos uns nos outros e surge um mundo. Daí eu fico o tempo todo, eu olho para a tanca, eu faço prostração, eu olho para a câmera, eu ligo na tomada, eu olho para a flor, eu rego, eu olho para o chão, eu varro, eu olho para o trono, eu me prostro, eu vejo a cadeira, eu sento, eu olho a xícara, eu tomo. É isso que a gente faz. Mas como que surgiu cada um desses objetos? Eu fui dotando eles de significado, de energia, de funcionalidade. Daí surge uma situação. Aí estamos nós lá fazendo isso, né? Daí a gente tem que ir lá, né? Numa clínica que nos restaure. Daí aí a Geralda, calma. Daí ela começa a apertar a gente. Calma. Calma. Mas as coisas lá fora, calma. Não tem coisas lá fora. Aquele é o teu mundo. Se a gente deixa de vir aqui no templo por um tempo, as pessoas que vêm aqui, elas têm outras ideias. Então não tem um templo que vai ruir. Foi o nosso templo, né, que caminhou conosco. A gente está lá deitadinho com o nosso templo na maca, né, recebendo uma massagem. Mas aqui continua vivo a partir da consciência das pessoas que estão aqui. Se eu for super controladora e eu não tenho a visão da não dualidade, eu tenho que vir aqui para ver o que as pessoas estão fazendo com o templo. Com o templo, que afinal é isso aí que vocês estão vendo. Mas as pessoas estão vendo sei lá o quê. E se a gente passa a ter uma visão meio parecida, é um sonho coletivo. E ainda assim, né, variadinho. Né? Que cada um tem ideias próprias sobre o que vai acontecer aqui, né, Bruno? É assim. Então você veja, olha a sacada. Imagina o que é o salto na nossa vida descobrir isso. Então, o é isso. É o templo. Sério. Não pode rir. Aqui é o templo. Daí o não é justamente isso que nós estamos fazendo agora. A gente está investigando a realidade. Não é bem assim como você pensava. É um pouquinho mais amplo. Não é separado de você. Não é autoexistente.
não tem qualidades próprias. Então esse não é a investigação. Não é esse primeiro não é separado, sólido, lá fora, pronto, uma entidade, né, autoexistente. Daí a gente fica um tempo nisso, fica meio desconcertante, né? E agora não é? Então o que é? Daí é esse terceiro Tem um mestre que diz que é a dualidade iluminada. Eu achei tão linda essa expressão. É como se assim, o primeiro é a dualidade de avidya. E o terceiro é a dualidade iluminada. Então a gente continua vendo, tendo as aparências, mas agora eu tenho a não dualidade como a base para ver. Então agora eu sei que, apesar de eu ter essa sensação de separatividade entre mim e a Tanka, mas eu sei que ela é uma experiência do campo da consciência, não está separado. O significado vem da mente, a energia vem da mente. Então esse é o da luminosidade. Pode surgir o templo, mas pode surgir o refeitório. Inclusive, vocês estão sabendo? Vocês comunicaram já? Está todo mundo sabendo o que vai acontecer aqui? Então não se apeguem. Isso aqui é um refeitório. É um refeitório. Não é um templo. Não é um templo? Então ele está sendo um templo. E a gente está dotando ele, né, com os nossos olhos de vida de templo. Mas já ele vai ser um refeitório. Né? A gente vai ter mesa aqui. Aí a gente vai pedir para as pessoas entrarem sem sapato. Aqueles que se apegaram ao templo vai entrar sem sapato. E aqui a gente se prostra. Para onde? Pois é, para onde? Levaram o altar daqui? Quem levou o altar daqui? Então é isso, ó. A vida toda é isso. Mas daí como a gente tem essa imagem, uma mente fotográfica, né, congela as coisas, daí a gente não sabe lidar com as mudanças naturais. Então esse terceiro então não é mais então esse segundo é o que permite as coisas surgirem como aparência, com as suas funções, com a sua causalidade. Mas já, está solto disso, está pronto para fazer qualquer coisa, para quebrar qualquer script, para acolher qualquer originalidade aí, né? Saber lidar com elas, saber que todos os olhares são naturais. E se alguém faz alguma coisa diferente, a gente não vai crucificar a pessoa, não vai queimar, né? Tem épocas de bruxa que é perigoso, né, de falar em fogueira. Não vai mais fazer isso. Todos os olhares são possíveis. Daí a gente começa a ter um espaço para poder acolher as pessoas, conversar com elas, né? Mas não é nem para encaixotá-las em nada, né? É para justamente poder explicar esse não é mais né? E aí todos nós podemos viver esse iluminado, esse não dual. Então, quando a gente pensa, diz o que na vida pessoal, a vida pessoal é isso, é um monte de coisa costurada uma na outra, né? Uma colcha de retalhos, um patchwork assim, super bem feitinho. A gente vai costurando um monte de coisas e dizendo, isso é a minha vida. Né? A gente vai passando por lugares e diz, aqui eu estudei, aqui eu namorei, aqui eu casei, aqui eu me separei, aqui eu conheci não sei quem, aqui eu almoço, ali eu me estico, ali eu trabalho. Né? Puro espaço, mas a gente vai agora dando significado, dando brilho. E essa é a minha vida. Daí tem o meu passado, aí tem o futuro que eu espero. Então, um monte de coisa que não não faz parte de uma vida pessoal, mas a gente acaba dando o brilho, né, de uma vida pessoal. Por isso que de tempo em tempo, né, as bolhas explodem e a gente tem que ressignificar tudo. Né? Então é melhor que a gente não se fixe mais a nada, né? A esses significados, a esses padrões de energia, a responsividades, né? A formas de ser fixa. Porque isso, de tempo em tempo, a gente já tem que quebrar. Então quebra de vez. Seja justo esse fluxo, né? Desse terceiro iluminado. Isso seria
né, o exercício da iluminação, olhar as coisas como elas são. É isso? Daí o que a gente vai fazer? Vai fazer o que já está fazendo. Não tem no Zen essa expressão tão linda, né? Antes da iluminação, carregue água, corte lenha. Depois da iluminação, carregue água e corte lenha. Lindo, né? É só isso que a gente vai fazer. E agora eu vou sentar num trono dourado e as dakines vão ficar cantando e dançando ao meu redor e eu vou receber oferendas de flores e chuva de bênçãos. Não, meu amor, você vai trabalhar. Né? Tem segunda-feira de novo. Vai comer, vai no banheiro, vai tomar banho. Só que é nesse terceiro agora que a gente está. A gente está no da iluminação. No iluminado. A gente vive, né, sem se enganar mais, sem essa ingenuidade. Então veja, é para aí que a gente vai caminhar na medida em que shamatha vai se estabelecendo, né? O silêncio vai se estabelecendo na nossa vida. Então a gente vai se descolando desse a shamatha dá esse descolamento. Então você se descola daquilo que você disse que é. Quando você se descola, você vai se descolar da responsividade. Então, a responsividade é que sustenta esse Na medida que você responde, então, se você vê o gato que derrubou o seu vaso e você quer matá-lo, então você está colada no fenômeno dizendo Aí, se o gato derrubou o vaso e você continua parado, então você está abrindo espaço para esse não intermediário ali, ó. Não é bem assim. Como é, então? Daí você vai inserir essas questões de investigação. É inseparável da minha mente, é inseparável da minha energia. Surge dessa forma, se mantém dessa forma, porque agora eu ainda, além de eu ter a sensação de separatividade, eu reajo a isso, eu tenho um comportamento em relação a isso, eu tenho estratégias. Aí surgem os 12 elos. Toda a estratégia de como sustentar o que eu gosto e como afastar aquilo que eu não gosto. Surgem as emoções em relação ao gato agora, por exemplo, né? Ao vaso que se sustenta e ninguém mexe. Então, a dualidade ela vai trazer toda a roda da vida. Mas agora eu estou nesse não intermediário. Então, eu estou inserindo perguntas que desmontam as estratégias, a responsividade e a própria sensação de separatividade. E daí eu vou para esse segundo né? O iluminado, né? A dualidade iluminada, e eu vou me mover agora no mundo como um exercício dessa iluminação. Criando mundos, realidades positivas que servem para o quê? Para comunicar a iluminação, não para outra coisa, né? A gente não vai escravizar as pessoas de novo numa outra historinha. Então, todos os mundos gerados, criados, né, pelos seres lúcidos, centros de Dharma, terras puras, só tem isso como propósito. Vai imantar agora as coisas como símbolos da iluminação e não como símbolos para dualidade, roda da vida, autocentramento. É isso, né? Então, aqui tem o quê? Tem terra, água, fogo, ar, espaço, organizados para comunicar a liberdade. E a gente vai no shopping. Terra, fogo, água, ar, espaço, para comunicar o que mesmo? A gente já sabe, né? Infinitas possibilidades de como ser um escravo, né, das coisas, da noção de si mesmo. Então a gente pega as mesmas coisas, tudo que está disponível na Terra. Daí a gente pode construir terra pura, né? Mandalas, centros de Dharma, ou pode construir roda da vida, né? Reinos específicos de confusão, sofrimento. Então isso é shamatha e prajnaparamita, ali, ó. Mas isso também não precisa estar involucrado assim, né, como uma cápsula da prática formal. Quando é que a gente não pode fazer isso? Quando? No meio de qualquer situação, eu simplesmente
mídia escola. Mundo paralelo, né? Faça isso bem feitinho para ninguém te internar, tá? Assim, disfarça que você é normal, que você está bem, que você só parou para descansar um pouquinho, né? Mas faz isso. Olha para as pessoas assim naquele encontro e se pergunte o que será que elas estão vendo? Será que elas estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Veja as pessoas se movendo. Assim, nossa, quanto movimento! Uau, elas estão vendo a bolha delas, ó, elas estão, né, assim, né, visões. Aí você observa que significado as coisas têm para as pessoas, como que elas lidam com os objetos. Nossa, super diferente da minha visão. Elas estão erradas, eu estou certa? Olha como tudo é relativo. Aí você para quieto. Então, onde é que está o evento que está acontecendo? Está nas paredes, está no ar, está no chão? Uau! Nós estamos criando esse evento. A mente de cada um está participando e construindo o retiro. Por que os passarinhos não estão aqui sentados em silêncio? As minhoquinhas, os sapos. Que falta de sensibilidade. Por isso que são bicho. Não, né? O que eles estão sonhando? Por que eles passam por aqui, passam reto, não se prostram? É um sonho. As pessoas precisam ser introduzidas ao sonho para se comportar de acordo com o sonho. Ah, era isso. Aí pode ser que a gente solte uma super gargalhada. Por isso que está lá a prágina, é um sorriso. Estou acreditando, não. Como é que não me falaram isso antes? Aí tá lá você boba. Tá rindo do quê, guria? Deixa pra lá. Depois a gente conversa. Curti meu momento aqui agora, né? Não sei nem o que falar. Aí pensa o que a gente faz na teia. Nós somos uma teia, né? Então nós estamos comunicados. Quando uma pecinha, que somos nós, né? Uma pecinha da teia descola da ilusão. O que a gente comunica? Você acha que os outros não vão ser tocados por isso? O tempo todo a gente está se tocando, injetando uns nos outros, confusão. Então, se você tem silêncio, você vai comunicar isso. Porque o outro também é isso. Se tudo é um sonho, está tudo disponível. Só que agora alguém acordou. Alguém acordou. A vida nunca mais será a mesma. Então não tenham medo, né? Não tenham nenhum constrangimento em ficar parado, relaxado, fazer tudo mais devagar. Depois pode correr, pode dançar, mas precisa desse momento mais lento, presente, observando, perguntando, fazendo a pergunta certa, né? Respirando, disposto a se soltar do que você acha que é. Talvez isso é o que doa mais, né? Porque a gente tem muitas certezas e dentro das nossas certezas tem orgulho, tem medo, tem receio. Então se soltar, né, desse movimento, dessas reações, é realmente se soltar dessa existência como alguém. E confiem nisso. Tenham a coragem, né, de fazer o que você nunca faria. Ficar em silêncio quando você normalmente falaria. Protestar. Ou não protestar quando você sempre protestaria. Né? Não tenha medo. Assim, os outros vão passar por cima de mim agora. Eu com todo esse conhecimento, essa experiência, os outros não vão me ouvir. Isso.
Não vão me ouvir. Falei demais nessa vida e falei muita besteira. Atrapalhei muito. Colaborei, eu sei que eu colaborei, mas eu acho que tá bom agora. Como pessoa, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora, como é comunicar a consciência primordial para cada um? Consciência primordial não precisa aparecer. Não precisa ser respeitada. Ela não se sente desrespeitada porque em cima dela a gente coloca uma peruca, um salto, não é? E diz assim, eu sou. O que a gente é? Aí tem os nossos personagens. Você acha que a consciência primordial diz, nossa, detestei essa peruca, eu nunca me vi ruiva, louca, tira isso daí. Não é? Aí se alguém vem e diz para ela assim, nossa, que lixo, você, ou, ai, que linda. A consciência primordial não está nem aí para essas coisas. Agora, se a gente acredita que nós somos a peruca ruiva, e alguém falou, ficou péssimo, aí a gente vai se tratar, tomar remédio para depressão. Fiz tudo que eu podia para ter um cabelo ruivo, agora você vem dizer que ficou ruim? Você não sabe o que eu galguei até aqui para ter essa peruca. Para ser essa peruca, né? Então, se a gente vai realmente reconhecendo a consciência primordial, nós como consciência primordial, a gente não tem mais essa aspiração de ser algo, de ser respeitado, de ser visto, de ser ouvido. A gente relaxa, né? A gente relaxa. E aí, se a gente repousa nessa condição de consciência primordial, é possível a gente acessar as inteligências búdicas. E aí, se for para colaborar com alguma coisa, são elas que vão brotar. Agora, se eu tenho uma ideia, uma autoimagem, o que brota são as estratégias da roda da vida. Eu vou falar por orgulho, vou falar por inveja, vou falar por apego, vou falar por desânimo. Agora, se eu me soltei dessa autoimagem, eu não estou mais protegendo algo ou promovendo algo, eu dou espaço para que as inteligências búdicas surjam, porque elas são não pessoais. Elas só são possíveis no campo de não pessoalidade. Se tiver uma pessoa, bloqueia. Aí é como as inteligências búdicas passam pelo filtro pessoal e se transformam em orgulho, inveja, desejo, apego, né? É energia primordial se transformando em emoção perturbadora. Agora, se não tem o filtro de uma pessoalidade, a energia primordial, ela encontra, né, as circunstâncias e as pessoas e ela realiza, manifesta o que precisa ser realizado e manifesto para o bem das pessoas, numa completa sintonia, sincronicidade, não tem descompasso. Né? A perfeição, né, da sabedoria. Então a gente não deveria ter medo de ser espaço, de ser transparente. Não deveria ter medo de não ser visto. A natureza primordial não é vista e está aqui. E ela não está se sentindo rejeitada, porque nós não a vemos e nós estamos aqui sonhando outras coisas. Então, nós somos isso. Esse é o nosso relaxamento. Isso é liberação. Você não tem mais nada para defender. Nosso sofrimento é a defesa. Nosso sofrimento é ser alguém. Olha só. Então acreditem, né? Quando te senta em silêncio, os Budas, né, unem as mãos. E eles vão assim fazer de tudo, né, para que a gente deslize nesse caminho com menos, né, obstáculos possível. Porque se isso é a vida, imagine se a gente relaxa, né, para fazer essa prática, imagina se a vida não vai colaborar conosco. A gente senta para meditar, daqui a pouco alguém traz um prato de comida. Foi o que aconteceu com o Buda, né? E a gente fica tão preocupado, mas se eu não trabalhar? E se eu não fizer tal coisa? Eu tenho que lutar pela minha vida. Ai, que frase horrível. Isso é a vida para você? Uma luta?
Está lutando contra quem? O que é contra você? A gente pode sonhar isso e pode passar a ver isso, mas é um sonho nosso. E a natureza primordial é isso, ela aceita qualquer coisa. Essa é a perfeição de Avidya. Se você sonhar o inferno, o mundo se faz inferno, imediatamente. Colabora com você. Se você sonhar a liberdade, você vai ver liberdade em tudo. Então, se a gente começa, deixa tudo como está. Mas começa a fazer isso. Não estou dizendo nem prática formal, estou dizendo exercite isso como a sua vida. Qualquer instante, nada te impede de fazer isso. Aí você vai... Essa história, né, da vida pessoal, ela evapora. A ideia de que eu não tenho tempo para praticar evapora. A ideia de que eu tenho que fazer algo especial para acessar essa visão evapora. Nada te impede de lavar a louça. Você vai ter que lavar mesmo. Não tem como fugir daquilo, né? Se não lavar, talvez não tenha outra pessoa para lavar. Talvez não tenha o milagre de chegar e estar tudo limpinho, né? Aí tá lá. O que se faz? Pega prato por prato, copo por copo. E só vai fazendo. Sem criar nenhuma história sobre a pia, sobre quem sujou. Nada. Sobre você. Ai, sempre eu. Esqueça isso. Saia daí. Só faça. Aquilo pode ser a tua iluminação. Talvez você vá colocar uma esponja Scott Bright no seu altar agora, porque é o teu Dharma. Está lá, ninguém mais pode mexer, aquilo vira uma relíquia. A esponja Scott Bright. É isso. Assim que surgem as relíquias. Né? A gente só precisa estar mais quieto. Tudo que está ao nosso redor é o espaço básico iluminado. Profundamente silencioso. Olha, eu acho que está chegando a hora do nosso almoço. A gente podia fazer dedicação.
E eu estava falando com o Bruno que talvez fosse bom a gente aproveitar, né, o tempo de sol para fazer aquela caminhada hoje à tarde, né? 2:30 é um bom horário, Bruno? Ou mais? O que você pensa? 2 ou 2:30? 2 horas. Porque está carregando, né? Ontem também fez isso e passou, né? Vamos ver. Se o tempo seguir assim, a gente sai 2 horas, né? Aí a gente podia se dispor a fazer essa caminhada, né, contemplativa. Não que a gente não possa, né, se confraternizar, não é? Mas juntos, aproveitando esse ambiente silencioso, né, de harmonia, né? A natureza tem esse poder, né, de nos acalmar, de nos levar de novo assim para um relaxamento, né? Nada para buscar lá fora. Ela pode nos inspirar a fazer isso. Então a gente podia fazer essa caminhada. Né? Aí o Bruno disse que tem águas para a gente molhar o pé, né? Vamos ver se continua quentinho. Daí a gente vê a hora que volta, né? Se volta para atividade física ou volta para fazer silêncio. A gente vai decidindo juntos. Tá bom? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras, possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Quem lute surin lute dalin sa sun cha parpel droju chu sunawada midral do zungelesho. Obrigada. Até.